E doutora Gabriele de Mello, inaugurando na nossa conversa com o especialista, médica hematologista também aqui do Hemorrio, especialista em hemostasia pela Universidade de São Paulo e doutoranda em distúrbios da hemostasia pela USP também. Acho que a primeira coisa e mais importante que a gente tem que ter em mente da plaquetopenia imune é que geralmente o paciente só vai ter risco de sangramento espontâneo quando ele apresenta plaquetas abaixo de 30 a 20 mil. Então, como o maior risco da doença é de sangramento, a gente costuma tratar esse paciente só quando ele cai ali com umas plaquetas abaixo de 20 mil. Então, se você recebe um paciente com 50 mil plaquetas, 70 mil plaquetas, 80 mil, 40 mil, não necessariamente a gente vai tratar o paciente, a não ser, claro, que ele tenha alguma comorbidade, faça uso de algum anticoagulante, um antiagregante plaquetário, vá fazer algum procedimento, tá? Então, a primeira coisa é mostrar o protocolo institucional. Eu e Cláudia escrevemos agora em julho de 2024. Ele foi apresentado aos outros médicos hematologistas do serviço e ele engloba aí a definição, a classificação, é, como é que faz a investigação e o tratamento. Também tem uma parte bem separada de tratamento na gestante. Então, acho que vai ser um guia aí para a gente usar ao longo do tempo. Então, quando a gente recebe um paciente recém-diagnosticado, a gente tem que definir inicialmente se esse paciente vai ser tratado a nível hospitalar ou ambulatorial. Geralmente, quando é um diagnóstico novo, o paciente tem menos de 20 mil plaquetas, mesmo assintomático ou com qualquer sangramento, a gente tem a tendência de internar esse paciente porque a gente ainda não conhece o perfil do paciente, né? Então, a gente não sabe se ele tem maior tendência a sangramento ou não, então a gente acaba internando para aplicar a primeira linha de tratamento e ver como é que esse paciente vai se comportar. Se é um paciente com PTI crônica ou recaída, que você já conhece o paciente, você já sabe se ele responde a corticoide ou não, qual a dose que esse paciente costuma responder, e ele tem mesmo menos de 20 mil plaquetas e é principalmente assintomático, a gente pode acompanhar a nível ambulatorial com retornos mais precoces, né? E se o paciente tem, no diagnóstico novo, plaquetas acima de 20 mil, ele está assintomático ou é uma PTI crônica recaída, a gente pode acompanhar ambulatorialmente, mas isso vai muito do paciente da conversa do paciente com o médico, com a idade do paciente, se ele tem uma boa adesão ao tratamento, se ele não tem outras comorbidades que aumentariam o risco de sangramento. Então, isso acaba sendo uma decisão mais clínica mesmo. Claro que a gente, se não admitir o paciente, vai ter que orientar bem e seguir com uma reavaliação ali ambulatorial mais precoce, em até 72 horas. Em relação ao uso do corticoide ou não, é aquilo que eu falei. Então, se o paciente geralmente tem contagens plaquetárias acima de 30 mil e está assintomático, a gente maneja com observação apenas, né? A não ser que a gente tenha ali embaixo, como eu falei, paciente com comorbidades adicionais, uso de antiagregante anticoagulante, paciente idoso com mais de 60 anos, que geralmente é um paciente mais frágil, que tem uso de diversas medicações, mais comorbidades, ou se ele vai fazer algum procedimento invasivo. E aí a gente vai fazer um tratamento individualizado e uso do corticoide se tiver indicação. E geralmente nos pacientes com plaqueta menos de 30 mil, pelo risco aumentado de sangramento espontâneo, a gente vai iniciar corticoterapia. O tratamento de primeira linha da PTI é sempre corticoide. A gente tem três medicações diferentes que a gente pode usar. A gente tem a prednisona, na dose de 0,5 a 2 miligramas quilo por dia, por via oral. Importante a gente saber que esse paciente ele vai usar corticoide e a gente tem que iniciar e desmamar por completo esse corticoide em até 4 semanas a 6 semanas, idealmente 4 semanas, respondendo o paciente ou não. Então, se o paciente, a gente geralmente vê uma resposta ali depois de 7 a 10 dias, quando o paciente responde, a gente já começa a desmamar. Se o paciente não responde, a gente já começa a desmamar, porque o corticoide é uma medicação que tem muitos efeitos colaterais e não é para ser utilizada a longo prazo. Se o paciente não responde com corticoide, a gente vai ver que a gente tem que fazer uma segunda linha. A metilprednisolona, que seria o pulso de corticoide, 1 grama dia, intravenoso por 3 dias, seguido de prednisona 1 miligrama quilo dia. Então, o paciente vai começar com uma dose bem mais alta de corticoide, seguido de pred nessa dose.
O que a gente geralmente faz, não tem uma indicação muito clara de quando escolher um ou outro. A gente geralmente começa com um pulso de corticoide quando o paciente tem uma plaquetopenia menos de 10, 5 mil e tem um sangramento ali com um potencial de maior gravidade. Mas se o paciente chega estável, tem 15 mil plaquetas, 10 mil plaquetas, não tem sangramento, não tem muito por que a gente expor o paciente a uma dose de corticoide bem mais alta, né? Se ele poderia já começar com prednisona 1 miligrama quilo e responder. E a dexametasona, que é um corticoide mais potente, a gente usaria 40 miligramas por dia por 4 dias, venoso ou oral, podendo ser repetido o pulso a cada 7 a 28 dias por até 4 ciclos. Isso aqui é muito variável na literatura. Os estudos que avaliaram a DEX, eles repetiram 1 semana depois, 2 semanas depois, 1 mês depois. O que a gente vê é que até 3 ciclos de corticoide, o paciente ainda tem alguma chance de resposta. Depois do terceiro ciclo, a resposta já cai muito, então talvez não valha a pena a gente fazer ali 4 pulsos de corticoide numa dose tão alta e sim fazer uma segunda linha se o paciente não está respondendo. Eu tenho uma paciente no ambulatório que ela respondeu pós-terceiro, nunca mais recaiu, está mantendo ali 120 mil plaquetas e é isso, apesar da chance no terceiro pulso ser bem mais baixa, se o paciente, por exemplo, respondeu. E é importante a gente frisar que o paciente que a gente usa dexametasona, o paciente ele vai fazer aqueles dias de corticoide, 4 dias, e não vai seguir com prednisona 1 miligrama por quilo dia, que é uma coisa que a gente vê muito acontecendo. A gente escolhe, os estudos que compararam dexametasona com pred, a resposta inicial, nos primeiros 7 dias, foi mais rápida com dexametasona, mas a resposta final, ao término do tratamento, foi a mesma. Então, quando é que a gente geralmente escolhe dexametasona? A gente escolhe nos pacientes que a gente talvez queira uma resposta mais rápida, se aquele paciente está com um sangramento um pouco mais grave, né? Um paciente talvez mais idoso, e também nos pacientes que a gente quer poupar o corticoide, porque a gente sabe que na prednisona a gente vai manter ali até 4 a 6 semanas. Então, por exemplo, um paciente talvez diabético mais idoso, com mais comorbidades, que você quer diminuir o tempo de exposição ao corticoide, a gente pode fazer dexametasona por 4 dias, mas como essa é justamente a ideia é diminuir a exposição, o tempo de exposição ao corticoide, não faz nenhum sentido a gente fazer dex e continuar com pré de 1 miligrama quilo, né? Em relação aos tratamentos de suporte, a gente tem a transfusão de plaqueta, o transamin e a imunoglobulina. A transfusão de plaqueta ela tem que ser reservada só para os casos de sangramento com risco de vida, então, geralmente, sangramento de sistema nervoso central, trato gastrointestinal, né? Justamente porque transfundir plaqueta vai aumentar o estímulo imune, vai piorar a plaquetopenia. O transamin a gente pode usar oral ou venoso quando o paciente tem algum sangramento, né, ali uma medicação de suporte mesmo temporária, porque não vai ter nenhuma relação com o tratamento da plaquetopenia, mas só para talvez reduzir o corticoide, reduzir o sangramento. E a imunoglobulina intravenosa, que é uma medicação extremamente cara, ela também não trata a doença, ela não vai agir na fisiopatologia da doença, ela vai ser um tratamento de ponte para os pacientes que têm um sangramento com risco de vida também, principalmente sistema nervoso central, trato gastrointestinal, até para a gente fazer o paciente parar de sangrar até o paciente responder ao corticoide. Tá? Então, a gente não costuma, paciente, eu já vi algumas vezes acontecer, paciente com 2 mil plaquetas, sem nenhum sangramento, vai lá e faz imunoglobulina. Para quê? Né? Uma medicação cara, o paciente está sem sangramento, ele não vai tratar a doença, ele é um tratamento de ponte. Para a gente fazer em casos de sangramento mais grave, em que o paciente ainda não deu tempo de responder ao corticoide. E aí, como é que a gente avalia essa resposta? Então, resposta completa é quando o paciente atinge mais do que 100 mil plaquetas, em no mínimo 2 contagens, com no mínimo 7 dias de intervalo, e também fica sem sangramento. Resposta parcial é quando o paciente atinge mais de 30 mil plaquetas, ou um aumento de mais de 2 vezes da contagem plaquetária em relação à primeira plaqueta que ele chegou, em no mínimo 2 contagens também consecutivas, com no mínimo de 7 dias de intervalo entre os exames e sem sangramento. A ausência de resposta é quando o paciente fica ali com menos de 30 mil plaquetas, mesmo com o tratamento.
paciente córtico-dependente é aquele que precisa de corticoide por mais de 2 meses, seja de forma contínua ou intermitente, para manter uma plaqueta em torno de 30 mil e evitar sangramento. E a PTI refratária é aquele que não tem resposta ou que tem perda de resposta após a esplenectomia, e um paciente com uma PTI grave, com necessidade de novo tratamento adicional. E aí a gente chega aqui para discutir também o que a gente pretende de alvo do nosso tratamento. Então, se você faz um corticoide, prednisona, você desmamou esse corticoide até 4 semanas, o paciente manteve 50 mil plaquetas, para a gente está ótimo, ele sai daquele risco maior de sangrar, porque ele está com plaqueta acima de 30 mil. É claro que se, por exemplo, esse paciente for fazer uma cirurgia abdominal, uma cirurgia pélvica, cirurgia torácica, ele talvez precise de um mínimo de 50 mil plaquetas, porque aí com 50 mil plaquetas para baixo já aumentaria o risco de sangrar com algum trauma. Então, ele precisaria ser tratado pontualmente. Mas se ele mantiver 40 mil plaquetas sem nenhuma dessas condições, aí para a gente o tratamento foi efetivo. Ele não precisa normalizar acima de 150 mil, não precisa ficar com resposta completa acima de 100 mil. E o tratamento de segunda linha, principalmente para os adultos, né, com diagnóstico de mais de 3 meses, que sejam córtico-dependentes, ou seja, que só mantenham uma resposta, pelo menos parcial, com uso de corticoide, ou que não respondam a corticoide. A gente tem 3 principais medicações. Essas orientações, eles seguem os guidelines americanos da Sociedade de Hematoda Americana, né, em que eles colocam 3 tratamentos, que seriam o Eltrombopag, o rituximab e a esplenectomia. É importante a gente saber que não tem nenhum estudo que compare essas 3 modalidades de tratamento, todos eles são efetivos e tem que ser uma conversa entre o paciente e o médico. Então, a gente tem que avaliar o que tem disponível no serviço sempre, né? Nem sempre a gente tem a disponibilidade ao Eltrombopag, do rituximab. A gente tem que entender se para o paciente é mais importante, por exemplo, fazer uma terapia definitiva. Então, tem pacientes que vão preferir fazer 4 doses do rituximab ao invés de ficar tomando Eltrombopag por tempo indeterminado, né? Tem paciente que não vai querer fazer cirurgia de jeito nenhum. Então, não tem um certo e errado aqui. O Eltrombopag é uma medicação que não é imunossupressora, como as outras medicações que anteriormente eram usadas, como o próprio corticoide, rituximab. Ele é um agonista do receptor de trombopoetina, que é aquele TPO que a Cláudia mostrou. Então, ele vai estimular ali a diferenciação dos megacariócitos, que são os precursores da plaqueta, e vai aumentar a produção plaquetária. Geralmente, a gente começa numa dose de 50 miligramas, reavalia a cada 2 semanas e vai aumentando a dose em 25 miligramas, reavaliando novamente com uma dose máxima de 75 miligramas. Tá? E assim que você tira a medicação, você perde a resposta, então é para manter ali o Eltrombopag enquanto o paciente estiver em resposta. O rituximab já é uma medicação imunossupressora que a gente trataria com uma dose de 375 miligramas por metro quadrado, uma vez por semana, por 4 semanas. Tem que tomar cuidado com a reativação de hepatite B e com as reações infusionais, né, que a gente conhece já das quimioterapias que utilizam rituximab. E a esplenectomia, como a Cláudia falou, como é um tratamento definitivo, que você vai expor o paciente ao risco de uma cirurgia, ao risco de trombose relacionada à cirurgia, ao risco de infecção depois da retirada do baço, ela tem que ser muito bem escolhida, muito bem conversada com o paciente. Geralmente, a gente adia para depois do primeiro ano de diagnóstico, porque a doença pode entrar em remissão espontânea. Tem que vacinar esse paciente. Tem muita gente que acaba reavaliando a doença para confirmar que aquilo ali é uma PTI antes de você fazer um tratamento desse como uma cirurgia. Então, às vezes, você pode optar por fazer uma avaliação medular para excluir que não possa ter uma SMD ou alguma outra doença que possa ser parecida com a PTI. E para cirurgia, a gente vai precisar de 50 mil plaquetas, podendo ser utilizar ali corticoide pré-procedimento ou imunoglobulina. Então, não tem um certo e errado, a gente vai acabar escolhendo de acordo com a conversa com o paciente, das comorbidades do paciente,
da disponibilidade no serviço e tudo mais. E para os pacientes que também não respondem à segunda linha, a gente ainda tem as medicações de terceira linha, que são muitas, são estudos geralmente bem menores, né? Essas praticamente todas são imunossupressoras. Elas geralmente demoram um tempo maior para resposta do que o Eltrombopag. E também é difícil de conseguir pelo. Muitas delas a gente nem consegue, tem poucas evidências, tipo, vincristina tem pouca evidência, mas a gente tem a azatioprina, que a gente acaba usando bastante, ciclofosfamida, ciclosporina, danazol, dapsona é uma medicação que tem boas respostas também, micofenolato e vincristina. Acho que era isso. Em relação a, eu acabei não botando aqui, a gestação, é o que a Cláudia falou. A gente, nos primeiros 2 trimestres de gestação, acaba tolerando plaquetas mais baixas se o paciente não tem nenhum sangramento. Então, se a gestante tem ali em torno de 20 a 30 mil plaquetas, tá ótimo. Se a gente precisa entrar com uma terapia, a escolha é prednisona. A gente não pode fazer dexa, porque ela atravessa a barreira hematoplacentária, então pode afetar o bebê. A gente geralmente usa prednisona, que não é na dose de 1 miligrama quilo dia. A gente usa a dose mais baixa que a gente consegue. Então, geralmente, a gente faz ali 10 a 20 miligramas por dia de prednisona. Tá? Quando chega no próximo do terceiro trimestre, a gente já começa a tentar fazer algum tipo de tratamento, se essa plaqueta está em torno de 20 a 30 mil por conta do parto. A via de parto é obstétrica, a gente não determina qual é a via de parto. Se for uma cesariana, geralmente a gente precisa ali de 50 mil plaquetas. Se for fazer raquianestesia, como é sistema nervoso central, a gente geralmente aumenta para 70, 80 mil plaquetas pelo risco de sangrar um órgão nobre. Se for um parto vaginal, é aquilo que a Cláudia falou. O ideal é a gente conseguir umas 30 mil plaquetas ali, mas já vimos paciente operar com menos que isso. Até um paciente do Tiago fez imunoglobulina, não era no gestante, não. Ela ia fazer uma esplenectomia, fez imunoglobulina, respondeu, a resposta não durou 2 dias. 3 dias depois ia fazer a cirurgia, operou, tirou o baço com 30 mil plaquetas, não sangrou absolutamente nada. E no caso, para tirar um baço, a gente precisaria de 50 mil plaquetas. Então, assim, tem muitos pacientes com PTI que a gente acompanha ambulatorialmente, que ficam ali com 10 mil plaquetas, não respondem a nada. A gente sabe que esses pacientes não sangram. Geralmente, as plaquetas circulantes nesses pacientes com PTI são plaquetas muito jovens, então elas têm uma função muito boa. Então, é de paciente para paciente. A gente tinha no ambulatório lá na HC paciente que ficava com 500 plaquetas e não sangrava de jeito nenhum, ia toda semana no ambulatório, a gente já tinha feito tudo que é medicação. Então, assim, importante a gente sempre conhecer o paciente, saber se ele realmente precisa internar ou não, se a gente pode tratar ambulatorialmente ou não, cada paciente é de um jeito. E acho que era isso.